eu sou César Manuzzi, repórter, e estou dando continuidade hoje aqui nesse recanto tão aprazível que é o Núcleo Corpo e Alma, localizado no bairro São Bento, em Belo Horizonte, ao papo mantido com a Durga, que é uma terapeuta holística que se apresenta como uma mágica dos tempos modernos, é isso? Maga, isso. Maga dos tempos modernos. Exatamente. E ela está explicando como é que ela executa a sua ação terapêutica. Isso. E vamos lá. Você então, conforme nós foi sublinhado, né, na primeira etapa da nossa conversa, você atendeu a pessoa. Sim. Aplicou o tarô, o tarô fez revelações. Sim. E você aí parte para ação. O lado, para a ação prática, né? Ou indica, né? Os procedimentos práticos de forma que a pessoa possa se libertar do incômodo que a trouxe até você. Exatamente. Muito bem, o que vem na sequência? Então, dependendo do que ela me trouxe, eu vou indicar as melhores terapias, né? Então, tem algumas terapias que são carro-chefe, como a constelação familiar. É uma terapia muito interessante, porque muitos... Está muito em voga, né? Muito em voga, e ela é eficaz. Ela também desnuda a questão, porque atua em inconsciente familiar, e o que está por trás das máscaras, né, do que a pessoa supõe ou do que ela transparece, porque geralmente todo mundo é vítima, né? Todo mundo se apresenta como vítima. Então, a partir do momento que o culpado é sempre o outro. Sempre o outro, é sempre o dedinho acusando o outro, nunca é você, né? Então, na constelação mostra o que está por trás daquelas máscaras. Então, só de você olhar de fora, você mesmo, e como você está em relação com as suas emoções, com seus familiares e tudo mais, isso já... Nossa, isso eu não esperava. A constelação geralmente ela causa esse uau, era isso, né? Muitas pessoas aceitam, outras negam, falam, não, isso daí tá tudo errado, não tem nada a ver, né? Porque não querem assumir a autorresponsabilidade, porque realmente é uma coisa que mostra o que tá por trás. E mexe no emaranhado, porque você lida com a energia, você pede autorização para a alma da família, na constelação familiar, e a partir do momento que você tem um avatar que te representa, e avatares que representam os seus familiares, e com essa permissão, os movimentos que são feitos na constelação, e esses movimentos levam até a cura, né? Ou seja, o que seria essa cura? O perdão de uma parte para outra, a compreensão, você entender qual é a sua parte na questão, né? Então, todos esses movimentos mexem profundamente com a pessoa está lá assistindo, de repente ela tem uma catarse, chora, e depois ela no final entra no lugar do representante e sente toda aquela energia que foi apaziguada, que foi corrigida, que foi desemaranhada, e isso causa uma repercussão na vida dela violenta, assim. Muito bem. Cura. Agora, pelo que eu inferi das suas considerações, a constelação familiar não é a única fórmula de dar desdobramento, a busca da solução do problema que trouxe a pessoa até você. Né? Exatamente. O que vem além disso? Olha, tem questões que eu falo assim, só a magia resolve. Bem, e aí, o que é isso? Então... O que vem a ser isso? A magia resolvendo questões. O que acontece? O que é feito com magia se cura. Então, como eu disse, né, eu sou reencarnacionista, acredito piamente nisso, já tive empiricamente vivências que me mostraram essa realidade, né? Você apesar de não comer, conseguir provar. Hipnose regressiva para proporcionar à pessoa a chance de ver vida passada? Uma semi-hipnose, sim. Eu trabalho com terapia de vidas passadas, né? Que é a regressão, né? E não em estado total de hipnose, mas uma semi-hipnose, eu conduzindo ela para um momento onde essa questão surgiu, é uma das ferramentas para ser utilizada. O tarot mostra também. Mas quando a pessoa quer a regressão, ela quer sentir e quer ver realmente, eu posso fazer uma regressão com ela. E também no momento magístico, flashes vêm.
Entendi. Na hora que eu estou na ação magística, a pessoa ela acaba entrando num transe por causa das forças que estão sendo atuadas, e ela tem flashes, ela tem memórias, às vezes ela se vê no útero, às vezes ela tem flashes, visões e sensações das coisas que acontecem. Mas vamos voltar ao curso da resposta que você estava me dando, que eu fiz essa interrupção, né? Sim. Sobre a regressão hipnótica e não permiti que você concluísse o pensamento. Você, então, na busca de uma solução... A solução magística. Você, além da constelação, tem a magia, né? A magia divina, que é uma magia ferramenta divina. Fantástica. Primeiro que é uma magia que, em seu princípio, ela é impossível de se fazer o mal. É por isso que eu gosto tanto dessa magia, que ela é tão segura. Porque no próprio decreto dela, ela evoca Deus, a justiça divina e a lei divina. E nada que estiver contra, né, qualquer coisa que estiver contra a lei divina, a justiça divina, o livre-arbítrio. Mas no concreto, no que consiste a magia divina dotada desse poder, dessas faculdades Sim. tão positivas que você acena pra gente? Então, como eu te disse, né, nós somos magos. Até inconscientemente nós somos magos. Eu falo assim, praga de mãe é magia negra. Leva o casaco, que senão vai chover, né? Tipo assim, vai ficar frio. Você pode ter certeza que vai acontecer isso. Então a mãe é uma maga pro filho. A palavra pode ser maldita. A palavra pode ser maldita. E ela pode ser bendita. E pode ser bendita. Então quando você faz isso com consciência, ou seja, eu estou usando o verbo de forma consciente. Esse é o primeiro fator. Sim. Segundo, eu estou usando o símbolo. Os símbolos são a geometria sagrada. A geometria sagrada é a forma co-criadora de tudo que é. Então, quando eu entendo quais são as fontes das ondas vibracionais, que a partir delas são criados os símbolos, e eu uso esse símbolo conscientemente, eu estou agregando mais um poder na minha magia. Aí eu uso elemento, né? Eu posso usar o elemento fogo, o elemento ar, o elemento terra, o elemento água, ou seja, eu estou usando um elemento como fator alimentador, fator material. E ainda tem a intenção e o foco. Então eu junto intenção, foco, símbolo, elemento e verbo. Você pode imaginar o que isso causa? Se simplesmente um verbo mal jogado cria ação. Você imagina um verbo consciente usando elementos, símbolo, intenção, força, crença de que aquilo também vai funcionar. E os resultados disso? Eles podem ser instantâneos, tem coisas que são instantâneas e coisas que exigem um processo maior, que vai depender do nível de emaranhado, nível de bloqueios energéticos que já estão instaurados no corpo físico, né? Então, uma doença que já se instaurou no corpo físico, ela vai ter um processo mais lento. Uma coisa psíquica, ela é mais rápida, uma coisa emocional, intermediário, porque o campo psíquico ele é mais rápido, o campo emocional um pouco mais lento e o campo físico mais denso. Então, para você descristalizar uma coisa que chegou no físico, é um processo mais lento do que uma coisa que está só no psíquico ou no emocional. Na experiência que você acumulou como maga, como terapeuta holística, você recolheu alguns lances, algumas histórias. Nossa. Que, né, presumo, né, muitas histórias. Que sejam assim, muito pujantes, né? Sim, nossa. Como manifestação humanística, né? Sim. E como prova de efeitos benéficos. Sim, né? totalmente. Você poderia, evidentemente, sem citar personagens, descrever algumas dessas situações Sim. em que os resultados foram trancantes? Foi, não, tem com certeza. Tem várias histórias. Por exemplo. Bom, uma simples primeiro de tarô. Eu era nova no tarô ainda, acho que eu tirava tarô apenas há uns 5 anos, mais ou menos. E veio um rapaz, numa situação muito delicada, porque ele trabalhava 12 anos numa empresa, e a empresa exigiu que ele saísse da empresa, abrisse a empresa dele e trabalhasse como terceirizador e tinha que dar nota para a empresa principal. E ele estava num super dilema de fazer isso. Né? Angústia, nossa, e agora? E se eles me deixarem na mão, como vai ficar?
Aí eu tirei o tarô para ele e eu falei assim, nossa, se esse cara assinar esse contrato, a vida dele acaba. Eles vão pôr o preço que eles querem, ele vai ter que pagar imposto, ele vai ter que trabalhar dobrado, até a família dele vai ser afetada. E eu assim, meu Deus, né? Eu olhei para ele e falei assim, olha, porque antes dele falar, eu falei, você tá para assinar um contrato por essa semana? Ele falou, eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele, mas se eu não... Aí ele me contou a história. E eu falei, ai meu Deus, eu tô falando desse cara, o tarô tá falando pra ele, não assine. Mas se ele não assinasse, ele ia ficar desempregado. Entendi. E eu suava frio nessa hora, eu falei, ai meu Deus, né? Eu falei, nossa, eu tô vendo isso de uma forma horrorosa, que isso vai acabar com a sua vida. Aí eu virei pra ele, foi a primeira vez que eu fiz isso, eu falei, vamos fazer uma tiragem hipotética? Vamos supor que você não vai assinar. Daí eu abri tudo de novo, como se ele não tivesse assinado aquele contrato. Aí o tarô ficou lindo. Aí eu vi que ele ia ser chamado no emprego que ele mais queria, em uma semana. E aí eu suava frio, eu falava assim, ai meu Deus, eu falava pra esse cara, eu falei assim, olha, eu tô vendo aqui que se você não assinar esse contrato, daqui uma semana, o lugar que você quer, tem um lugar que você quer, né? Ele falou, tem, nossa, mas eu mandei o currículo faz 2 meses e até agora nada. Eu falei assim, mas vão te chamar. Eu tô vendo, tá no campo já. As energias já estão mostrando, não é uma premonição, não é uma coisa assim de adivinhar, porque quando já está no campo, a coisa já está materializando, as ideias já estão atuando ali, né? E aí eu falei assim, você vai ser chamado, já está no seu campo isso. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, tá bom, não vou assinar. Eu não saio da sala, eu falei assim, ai meu Deus do céu, meu Deus, eu sou responsável agora, ele tem uma filhinha de 1 ano. Aí assim, gente, eu fiquei uma semana sem dormir. Tudo se harmonizou, né? Deu uma semana, ele apareceu e falou beleza. assim, de terno e gravata, ele falou assim, tô no emprego que você falou. Olha. Aí eu, graças a Deus, agora eu vou poder voltar a dormir. No tocante a curas psíquicas, Sim. Curas de Mas, mente, curas sim. físicas, Sim. Esse trabalho de maga que você Sim. executa, você tem também alguns exemplos de resultado positivo? Olha, eu tenho resultados assim incríveis, desde cura física até cura emocional, bastante drásticos assim. Eu tive um caso recentemente, não vou citar nomes, claro, mas é uma mãe, uma mulher que engravidou, ela teve um problema renal. A bebê nasceu era um ratinho assim, 4 meses e meio foi o parto. Os médicos queriam ter feito aborto, porque falaram que senão a mãe ia morrer. Ela conseguiu resistir até 4 meses e meio, quase 5. E os médicos falaram, uma ou outra vai morrer, não tem jeito, né? E se não morrerem as duas. E aí com a magia, assim é um caso assim que a medicina não explica, os médicos até agora não entendem o que aconteceu. Pela situação da fragilidade da bebê, ela teve paradas, como que chama quando para o cérebro? Parada cardíaca? Não é cardíaca, não, enfim, como se tivesse uma parada que falta oxigenação no cérebro. Ah, sim. Faltou oxigenação no cérebro. Isso, tem um nome específico, mas eu não lembro agora. A bebê teve isso, paralisia cerebral. Ela teve uma pequena paralisia cerebral por causa de oxigenação. E os médicos falaram assim, não vai vingar. E aí eu fiz magia elemental assim, mandando muita energia. Magia elemental, o que quer dizer? O que acontece? Toda energia ela tem densidades, né? Ou seja, tudo é energia. O nosso corpo é energia de uma forma condensada. Então, o que precisava naquela criança e naquela mãe? Vitalidade. E o fogo é energia muito forte de vitalidade, além de ajudar processos de purificação e de equilíbrio, né? Então, eu trabalhei muito com a magia do fogo, né? Fui semanas trabalhando, porque eu sabia que não ia ser um trabalhinho, porque eu precisava emanar muita energia. Fortalecendo o sistema imunológico, exatamente. Usando os tronos divinos, né, de vitalidade, de fluidez, de equilíbrio, de sustento da vida. Enfim, fui emanando essas energias e sempre... Isso na base da imposição de mãos? Não, usando a magia. A magia divina, ela é símbolos traçados, né,
no chão ou numa placa de madeira, enfim. É o que você chama de geometria sagrada. Você faz o desenho da geometria sagrada que sustenta vibrações divinas, e quando você aciona a energia do fogo, você faz uma ponte entre essas energias que estão disponíveis no universo, você ancora elas e direciona no seu verbo. Então você puxa a energia, né, e direciona com o verbo correto, que é de acordo com os tronos que você está trabalhando, com as forças divinas que você está trabalhando, porque cada força divina, ela é acionada por verbos específicos. Então, você tem que juntar o quebra-cabeça, qual força que eu uso, com qual verbo que eu uso, entende? Que símbolo eu preciso para essa ação, entende? E aí eu trabalhei, e ela fez um aninho e a mãe está bem. Explica uma coisa aqui. Um trabalho como esse seu, evidente que atrai admiração de muita gente que Sim. deparou-se com algo benéfico bem concreto, né? Bem concreto. Mas isso atrai também preconceitos, rancores fundamentalistas, por exemplo. Existe um conjunto de pessoas que hostilizam e que acha que isso é coisa do mal, é do demônio, né? Coisa que não tem nada a ver com o que é propagado e trata de um embuste, de uma farsa, ou de algo que bebe inspirações em forças trevosas, né? Isso existe, isso é. Olha, sem dúvida existe. Você se depara? Eu não me deparo porque eu sinto que assim, o que alimenta isso é o medo, né? E você não ter certeza daquilo que você está fazendo. Eu realmente não conecto com esse tipo de pessoa. Eu sei que existe, mas assim, isso não chega pra mim porque eu sou tão certa do que eu faço. Eu me exponho, no meu Facebook está lá, Maga Durga Shakti. Quem tem medo de bruxa já nem conecta comigo. Durga Shakti. Meu nome, Durga. Não, maga dos... eu sou maga da magia divina. Sei. Não, você usou a expressão. É o meu nome, Maga Durga Shakti. O Durga Shakti. Entendi. Então ali já tá. Quem já não gosta de bruxa, já não se conecta comigo nem no Facebook. Não entendi. Então assim, quem me esconde é porque tem um preconceito interno, um medo de não ser aceito. E isso faz com que pessoas que você não assume quem você é, se aproximem de você. Como eu assumo quem eu sou... Quem acha que bruxa é do mal já vaza. Eu quero mais é que fique longe de mim mesmo. Muito bem, Durga, eu apreciei muito o nosso papo. Ele ofereceu uma chance muito interessante aos que nos acompanham em percepção, para ver um lado, né? Um viés, da magia da vida. A vida é repleta de magias, né? A vida é magia. As coisas inexplicáveis que nos rondam, né? Sim. Elas pertencem ao dia a dia das pessoas. Exatamente. Né? E há alguns, como você, que são buscadores de informações que possibilitam a gente entender um pouco desse lado charadístico, né? Da história humana, não é isso? Sim. Muito obrigado pela sua participação e percepção, viu? Eu que agradeço. E aos nossos internautas, fica aqui o meu até sempre. Saudações, Com convite para outros programas.